E os órgãos municipais, atenção, estão em busca de familiares de uma senhora que é tratada como acumuladora. Você conhece alguém, por exemplo, muito próximo de você, na família, que não gosta de se desfazer de absolutamente nada, vive catando as coisas na rua, acumulando, inclusive tem até programa, né, falando sobre isso, né, principalmente da imprensa internacional, os canais americanos que falam, é um problema muito sério, né, acaba que sendo um problema de saúde pública. Bom, essa senhora está sendo tratada como acumuladora, está vivendo em situação de riscos em um barraco no bairro do Bom Parto, aqui em Maceió. Vamos voltar ao vivo com a Maria Maciel, que está exatamente no local, junto com profissionais de saúde, para que a gente possa entender o que está acontecendo e qual será o encaminhamento dado a essa senhora. Maria. Isso mesmo, Tiago. É uma situação bastante delicada dessa senhora que vive aqui no Bom Parto. Então foi montada uma verdadeira operação para buscar formas de tentar ajudá-la. Primeiro por conta da situação da moradia, né? E depois do meio em que ela se encontra. Eu vou conversar com a Carla Rocha, que ela é gerente do CAP Sadi de Carvalho, né, que está aqui participando dessa ação. É uma situação bastante complicada, vocês já vinham acompanhando e hoje a tentativa qual é? Boa tarde. Boa tarde. A nossa tentativa é localizar a família dela, né? Assim, isso. Ela é uma pessoa que nós acompanhamos, não tem referência familiar. Hoje ela mostrou a foto da identidade dela, aí a gente já tem certeza que o nome dela é Marinês mesmo. E aí, assim, a gente quer localizar a família, ela tem um transtorno mental, né? Mas o que está se sobressaindo nessa realidade é o risco de vida. Com essa realidade ela não tem mais condições de ficar, de permanecer, e aí a gente quer localizar essa família para que com isso a gente possa ver uma questão de uma possível mudança, né? E buscar condições de vidas melhores para Marinês. A gente vê que a quantidade de lixo aqui é muito grande, né? A gente não tem nem como entrar. A casa dela, para ter uma ideia aqui, ela está até rebaixada, né? Por isso que a Defesa Civil também está participando dessa ação. Existe um risco nessa residência? É um risco. A realidade da casa está extremamente comprometida, né? É um risco ela já afundou, ela tinha a altura das demais residências dessa região do Bom Parto, mas assim, com o lixo acumulado ao longo de 2 anos, ela é uma pessoa que tem transtorno, ela é uma acumuladora, tá? E aí assim, é difícil uma abordagem para esse tipo de realidade, também por isso, de novo, a necessidade da presença da família para esse tipo de cuidado. E aí, assim, é uma casa comprometida, ela já afundou, tem 10 anos que já você percebe a altura dela em relação às demais, e desabar. E com ela dentro, assim, é um risco de vida, né? Inclusive, a Defesa Civil já até abriu um processo para que ela desocupe o imóvel. Agora, não tem para onde ir, por isso é preciso localizar essa família, os meios para que ela possa ter essa segurança também. É importante colocar que assim, é um trabalho que está sendo desenvolvido em parceria, é uma articulação intersetores, né? Secretaria de Assistência presente, nós que somos da saúde mental, o pessoal do consultório na rua, que ela fica muito em situação de rua, né? Em extrema vulnerabilidade social, e a Defesa Civil junto nesse processo de acompanhamento e localização. Primeiro, localização à família, a questão da identificação real, do nome dela, da documentação dela, para poder fazer essa retirada, a mudança dela de casa, né, de endereço, um novo endereço. Pela documentação que ela apresentou, ela tem 52 anos de idade, né? No caso, ela tem esse transtorno, mas não seria o caso de internação. Exato, é um caso de transtorno, é uma pessoa receptiva, né? A gente vê como um caso de um cuidado em que é possível essa vinculação com o serviço de saúde mental. No caso, eu faço parte, né, de uma equipe multidisciplinar, que é um centro de atenção psicossocial, para voltar à questão da ressocialização, da reintegração social e familiar dessa realidade.
Agora, até para explicar, Tiago, viu, a gente está mostrando a dona Maria Inês porque ela autorizou, ela permitiu que a gente mostrasse, fizesse essa imagem, porque ela também tem esse interesse, esse desejo de localizar a família, já que ela disse que é de Boca da Mata. Agora, Carla, como é que fica? Já foi feita uma avaliação médica, psiquiátrica dela? Então, hoje a gente trouxe o psiquiatra, né, para iniciar a vinculação dela com a saúde mental. Assim, o primeiro contato que o psiquiatra está tendo nesse caso, assim, para uma avaliação. Caso de acumulador, assim, é complicada a abordagem nossa, assim, seja em relação à questão medicamentosa, seja a questão. Primeira pactuação é a aceitação da limpeza do ambiente, né, até porque, assim, há o risco de afundamento, há um risco da casa cair, desabar em cima dela, mas há também essa questão, tipo, a gente consegue a limpeza dela e aí, assim, para que possa ser feita a remoção do lixo, ela tem que estar nesses acordos. São pactuações que a gente vem fazendo e construindo junto com ela nesse cuidado. Agora, só para a gente encerrar, Carla, existem outras pessoas que também estão nessa mesma situação de acumuladores? Nossa realidade de Capixaba hoje, a gente tem 4 casos graves de pessoas com transtorno, né, relacionados à acumulação. Aí, assim, é complicado essa abordagem, é complicado as pactuações. Aí, de novo, a questão, assim, é um trabalho que não é feito sozinho, a gente precisa da intersetorialidade, a gente precisa da presença familiar para poder ter experiências e resultados exitosos. Maria. Muito obrigada pelas informações. Então, é uma situação realmente difícil. Pode falar, Tiago. Maria, deixa eu aproveitar a oportunidade. Eu estava ouvindo atentamente, né, a palavra da nossa entrevistada aqui no Fica Alerta e me surgiu uma preocupação. É nítido, né, é uma questão de insalubridade, de saúde pública, não só para ela, mas para todos aí da região. Uma situação realmente muito precária. Não teria mesmo, de fato, condições, né, de, enquanto a gente tentar buscar e localizar os familiares dessa senhora, a prefeitura, os órgãos competentes, retirarem ela dessa condição de vulnerabilidade, porque tudo pode acontecer, né? E se a família não aparecer? Se a gente não conseguir encontrar alguém parecido, alguém que conheça ela e que até tente tirar ela daí, porque também não é garantia, né? Ela pode simplesmente se negar. Não há possibilidade, não existe, até a própria legislação não permite que mesmo ela não querendo sair, se retire ela, né, por força maior. Certo, Tiago. Olha, Carla, o Tiago está perguntando o seguinte lá do estúdio. Por exemplo, depende do encontro, da localização dessa família, a retirada dela, e se isso não acontecer? Porque ela está numa situação de risco. O que pode ser feito? Importante esclarecer. Veja, a gente teve há pouco uma reunião intersetorial, né, como eu coloquei, assim, envolvendo saúde, assistência, defesa civil, e aí nessa pactuação que a gente fez, há uma busca através de cartório para a localização da documentação dela para uma possível segunda via. A gente ia estar localizando uma pessoa, algum vizinho que aceitasse, está assumindo a responsabilidade, para que a partir de então a gente possa construir um aluguel social, busque um aluguel social para ela e nisso a questão dos benefícios sociais e eventuais que estão vinculados a uma pessoa que seja acometida por um transtorno mental, no caso assim, que coloque como incapaz, né? Mas quais os próximos passos? Vai aguardar localizar essa família ou vai, por exemplo, ser feita a remoção desse lixo? Ela pode ir para um outro local? Isso depende de quê? A gente vai aguardar, pelo menos até mais alguns dias. Como está agora essa visibilidade, a gente acredita que apareça algum familiar e com esse aparecimento da família, seja encaminhada para essa realidade. Caso não, a gente já está com uma programação para a próxima semana e ver essa questão da mudança para ver essa questão de uma nova casa, um aluguel social para ela.
Muito obrigada novamente. Então é isso, Tiago. Existe sim essa possibilidade, né, de ter uma ação mais rápida, mas por enquanto, né, eles aguardam então o aparecimento da família. Então fica o apelo aí, se alguém conhece, é parente da dona Maria Inês, ela disse que o sobrenome é Vieira, que morava lá em Boca da Mata. Então se alguém for conhecer, for da família, que possa entrar em contato então para que isso possa ser resolvido. É com você.